Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Nesta terça-feira, vamos começar o programa de hoje falando em política. É sempre bom, sempre que tem político aqui, a audiência aumenta consideravelmente. Muito bem, temos aqui o apoio do Arasuper, a melhor e maior rede de supermercados do Acre, que engloba também o Araújo Mix, uma mistura de atacado e varejo e atacado em um só lugar. E também da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro, seja nacional ou importado, funcionando em 2 endereços, Nações Unidas, em frente ao 7º BEC, a matriz, e a filial na rua Silvestre Coelho, próximo à Caixa Econômica Federal, no bairro José Augusto. Lá você encontra qualidade, pontualidade, preço baixo e a melhor forma de pagamento. Uma boa noite especial aos empresários Sérgio e Rita. O seu Sérgio é um acriano por opção, mas de nascimento carioca, então é um acrioca, ok? Vou dar uma dica aqui para você que quer começar o ano com um novo endereço. Esta casa fica na Travessa da Floresta, no ramal Bom Jesus, na região da Vila Acre, no 2º distrito. O terreno mede 12 por 25, são 300 metros quadrados. A casa mede 6 por 7, são 2 quartos, sendo uma suíte. O que você precisa fazer? Você precisa murar, porque não tem muro, você está vendo aí uma cerca. Precisa dar fazer uma pintura aí legal, a cor que você quer, por isso que o Neto não pintou ainda. Porque às vezes você gostou da casa, mas não gostou da cor. Tem que gastar dinheiro pintando novamente. Então, você precisa pintar e arrumar algumas coisinhas aí, fazer alguns acabamentos. E você tem uma casa para morar com a sua família, ou quem sabe até investir agora para ganhar dinheiro depois. O mercado imobiliário continua sendo um ótimo investimento. Ele baixou o preço, não é mais 40 mil. Está pedindo agora 36 mil reais. Se você chegar com 35, ele vende. Então aproveite. O telefone é este que aparece aí na tela, 999366441. Você conversa com o Neto agora, pode ligar agora. Ele atende aí 24 horas. E você faz um bom negócio. Você pode até dizer, não tenho o dinheiro todo. Não tem problema. O Neto pega parte do dinheiro em carro ou moto e o restante você paga em dinheiro, tá bom? Faz um financiamento aí rapidinho, vai lá e compra a sua nova casa, repito, para morar ou para investir, ganhar dinheiro depois, ok? Muito bem. Ontem pela manhã, amanhã chuvosa, diz que a chuva traz sorte. Se for assim, então o MDB é um partido sortudo. Então a direção regional do MDB, as direções, regional e municipal, reuniu parte, as duas reuniram parte das militâncias, do partido, da militância do partido, deputados federais, estaduais, senadores, pré-candidatos a prefeitos em outras cidades e também aqui na capital, para anunciar, preste atenção, anunciar, não foi para lançar, para anunciar oficialmente, apresentar oficialmente a pré-candidatura do deputado Roberto Duarte Júnior, líder do partido na Assembleia e também presidente da Executiva Municipal, à Prefeitura de Rio Branco. Está aqui comigo e vamos conversar sobre esse assunto agora, lembrando que também no mesmo encontro foi apresentado aqui, apresentada esta carta de intenções, isto mesmo, denominada Cidade Inteligente e Economicamente Viável, contendo aqui 9 páginas. Aqui são diretrizes, propostas para a criação de um plano de governo que será, segundo ele, executado a partir do próximo ano. Seja bem-vindo, deputado. Tudo bem? Boa noite, Muniz. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer, é uma honra, mais uma vez, estar aqui com você e poder dialogar com todos que nos assistem. Realmente você tem razão. Ontem nós fizemos um ato somente para anunciar que o MDB terá candidatura à Prefeitura de Rio Branco. E essa candidatura, essa pré-candidatura, levou o meu nome. E a gente aceitou esse desafio depois de dialogar com a família, em primeiro lugar, dialogar com os amigos e também dialogar com parte da população de Rio Branco, para só então tomarmos uma decisão e darmos uma resposta ao partido. Isso. Vês que desde o ano passado o partido, e eu também, já defendia uma candidatura própria do MDB no município de Rio Branco. E o partido, através do nosso presidente, deputado federal Flaviano Melo, sempre defendia o nosso nome, junto com toda a executiva.
me fizeram o convite inicialmente, eu primeiramente recusei esse convite, depois me chamaram e me convocaram para esse desafio, e aí, como eu disse a você agora, nós começamos a dialogar com a família, eu tive o aceite, graças a Deus, da minha esposa, dos meus filhos, que isso é fundamental. Eu acredito que para que nós possamos ter uma vitória, primeira conquista, nós temos que começar dentro de casa, claro, dentro da nossa família, né? Com e certeza. Depois também conversar, dialogar com os amigos e posteriormente também dialogar, conversar com a população, que é quem realmente nos elege, nos outorga um mandato. Das principais lideranças do seu partido, o MDB, apenas o presidente Flaviano Melo não esteve, problema de saúde, mas enviou um vídeo. Mesmo à distância, o nosso presidente... Mesmo ausente, ele estava presente. Mesmo à distância, o nosso presidente fez questão de gravar um vídeo, de mandar uma mensagem positiva, e nós iniciamos os trabalhos ontem na Assembleia Legislativa, naquele ato, apresentando o vídeo do nosso presidente estadual, Flaviano Melo, do qual endossa a nossa pré-candidatura, nos fez esse convite e a gente não teve como fugir desse novo desafio, vamos dizer assim dizer. Mas lá estavam presentes também o nosso presidente de exercício, o Wagner Salles. Nós tínhamos lá também a nossa bancada estadual, que sou eu, a deputada Antônia Salles, a deputada Meire Serafim, que, diga-se de passagem, foram os 3 deputados mais votados nas últimas eleições. Também tivemos o nosso senador da República, o Márcio Bittar, o nosso senador também da República, o senador Sérgio Petecão, que foi lá nos dar um apoio. E eu não poderia esquecer também até o presidente da Casa, da Assembleia Legislativa, o deputado Nicolau Júnior, esteve lá conosco e nos deixou uma mensagem positiva. Finalizo também dizendo da presença do Wagner Felipe, que é um deputado estadual do PL, que representou a missionária Antônia Lúcia, que também esteve lá, a Gabriela Câmara, também já dizendo que vão fazer parte de uma aliança conosco para as próximas eleições. Aliás, a Jéssica Antônio Brincadeira disse que o Nicolau não ficou até o final, porque senão ia acabar se filiando também ao MDB. É o MDB. Aliás, foi dia de festa também, não só da sua pré-candidatura, mas a deputada Meire Serafim foi aniversariante do dia e ganhou uma festinha surpresa lá. Com certeza. Nós também tivemos a presença, e isso é importante a gente destacar, de mais de 10 pré-candidatos a prefeitos do MDB em outros municípios. Vês que hoje, dos 22 municípios do estado do Acre, nós já temos confirmada pelo menos 19 pré-candidaturas a prefeito nesses municípios. Além, é claro, dos pré-candidatos a vereadores que já formam a nossa chapa agora para esse ano de 2020. Bom, assim como o presidente Flaviano, que mesmo não estando presente, enviou um vídeo, o presidente em exercício, o Wagner Salles, fez um rápido relato da sua trajetória política. Lembrou da sua candidatura ao Senado. O senhor não foi eleito, mas levando em conta as condições que eram apresentadas naquele momento, saiu das urnas vitorioso. Às vezes você não precisa se eleger para sair vitorioso das urnas. Perfeito. E aí, 2 anos depois, o senhor conseguiu, patrão, 2 anos depois, conseguiu ser vereador, entre os mais votados, já pelo MDB. 2 anos depois virou deputado, entre os mais votados também. A pergunta é a seguinte: como é que surgiu? Claro que o partido fez o convite, mas nenhum partido convida alguém assim, do nada, né? Alguém tem que se manifestar, tem que trabalhar, tem que se projetar. Como é que surgiu esse sentimento de ser candidato a prefeito? Olha só, Muniz, é importante destacar que nós, em 2016, quando candidato a vereador do município de Rio Branco, fomos o mais votado, e eu acredito que um dos mais votados da história que assumiu o mandato. Vês que antes, quem teve uma votação superior que a minha foi o Olavo da Farmácia. Ele foi eleito diplomado, não empossado. Não foi empossado. E aí, depois de um trabalho de 2 anos, visitando as 4.000 ruas, quase 4.000 ruas do município de Rio Branco, visitando as unidades de saúde, vendo a problemática, fazendo mais de 12.000 proposições na Câmara Municipal de Rio Branco, nós saímos numa candidatura para deputado estadual. E dentro dessa candidatura para deputado estadual, nós fomos eleitos com a maior votação da história na capital
pelo trabalho que realizamos na Câmara Municipal de Rio Branco, acredito nisso. E agora, como deputado estadual, segue esse mesmo caminho. Mas a gente consegue fazer proposições, indicações de melhoria, criticar construtivamente, trazendo algumas sugestões de solução para os problemas, não só do município de Rio Branco, mas como do estado do Acre, mas não conseguimos executar. E é isso que nos chamou mais a atenção para sermos pré-candidato a prefeito do município de Rio Branco. Porque agora, numa pré-candidatura, numa possível eleição, nós não podemos mais só fazer crítica construtiva e sugerir sugestões, mas sim executar aquilo que a gente entende que é melhor para a nossa população. Buscar melhorias realmente através de executar obras. Isso é fundamental. Entendi. Entendeu? Então, o que mais nos incentivou a aceitar esse desafio de ser pré-candidato a prefeito de Rio Branco é a oportunidade de realmente construir melhorias para a nossa população. Neto, enquanto eu faço as perguntas aqui e o deputado responde, pode ir colocando algumas imagens daí. O apoio do senador Márcio Bittar, o senador Sérgio Petecão também chegou depois, enfim. Deputado, o senhor, muita gente disse que o senhor, tanto no primeiro quanto no segundo mandato, o senhor foi eleito com o chamado voto ideológico. O senhor acredita nisso? Eu acredito que nós temos hoje um voto qualificado. Não somente ideológico, mas um voto qualificado. Onde a população ela está escolhendo aquelas pessoas que melhor podem representar elas, buscando uma qualificação. Pessoas que realmente trabalhem, que busquem melhorias para a nossa população. Isso que eu acredito que a gente conseguiu, através dessas duas eleições, tanto de vereador como de deputado estadual, trazer à população. Tanto é que hoje, ontem, e aí hoje eu estou lhe trazendo, nós não fomos para um ato na Assembleia Legislativa e conversar com a população e com a imprensa de mãos vazias. Nós já chegamos lá com uma carta de intenções, que a gente denominou de cidade inteligente e economicamente viável. Como é que funcionará isso na prática, deputado? Isso aqui vai nos dar diretrizes para discutirmos agora com a população, com os segmentos de classes, com os órgãos públicos, para a gente elaborar, com os especialistas, para a gente elaborar um plano de governo execuível. Isso é fundamental que a gente diga para a população. Nós não vamos fazer propostas mirabolantes e propostas que nós não possamos executar. A gente vai trazer propostas que realmente são execuíveis e que a gente possa trazer melhorias para a nossa população. Deputado, a gente começou o ano com problemas sérios em Belo Horizonte, depois no Rio de Janeiro, em Vitória, no Espírito Santo e em outros municípios também. E ontem foi o dia de São Paulo. Perfeito. São Paulo viveu um dia de cão, talvez o pior dia nos últimos 50 anos. A pergunta é o seguinte: o que fazer para que Rio Branco provavelmente também não viva esses momentos de pânico? Um dos maiores problemas que nós temos em Rio Branco são com relação às alagações. Nós temos uma proposta do nosso senador Márcio Bittar de fazer, já aprovada, um estudo com relação à bacia do Rio Acre, para que a gente possa solucionar esse problema da alagação no município de Rio Branco. Além disso, ele já tem contingenciado em orçamento mais de 300 milhões para executar essa proposta que vai ser feita sobre o contingenciamento do Rio Acre para que a gente supere esses problemas de alagação. Porque isso é do nosso partido, isso que é importante a gente dizer. Importante. Além disso, ontem mesmo... São quantos milhões você falou? São mais de 300 milhões. Pois é, agora, esse problema de São Paulo ontem, ele não é, digamos assim, da enchente em si. Sim, é da alagação. Sim, mas... Do volume de água. Exatamente. Mas aí qual é o problema disso? É o escoamento. Aí, nesse caso, temos que cuidar também do São Francisco. A gente vira a beira do rio, a vira do Igarapé-São Francisco. E o Igarapé-São Francisco, por exemplo, também é uma outra proposta do nosso senador Márcio Bittar, já conseguiu alocar mais de 200 milhões de reais para revitalizar o Igarapé-São Francisco, que corta toda a nossa capital. São mais de 20 bairros ali, né? Então. Isso, são 24 bairros, se não me falha a memória. Mas isso já demonstra o compromisso do MDB com a capital do estado do Acre, Rio Branco.
Porque o São Francisco, ou o Rio Branco cuida dele, ou ele vai... Vai se acabar, infelizmente. Ou então, nesses casos aí, vai aprontar como... alguma coisa que vai alguma, trazer de volta vai ter alguma reação para a população. Isso mesmo. Não tem mais Mas isso onde. aí são investimentos que o MDB já quer trazer, já está trazendo para o município de Rio Branco. E se a população de Rio Branco nos der a oportunidade de governar o município de Rio Branco, nós vamos executar essas obras aqui no município. Nós temos aí, através do senador Márcio Bittar também, alocados já mais de 50 milhões para o saneamento básico. Ele está buscando agora no orçamento para o próximo ano mais de 160 quilômetros de asfalto para os 22 municípios, aonde eu já conversei com ele, em nós vindo a assumir a Prefeitura Municipal de Rio Branco, nós vamos alocar para Rio Branco cerca de 80 quilômetros de asfalto, só dessa emenda que o Márcio Bittar está buscando no Senado da República ele falou ontem, e no governo federal. Ele falou ontem muito entusiasmado, porque a proposta dele em relação ao São Francisco, não do Rio Água, em relação ao São Francisco, virou já uma proposta do próprio governo federal. Perfeito. Então, a chance de o recurso ser liberado é... Ele já está alocado. E ele começa a ser liberado a partir desse ano. Mas nós vamos conseguir executar a partir do próximo ano ele na íntegra. Né? É um volume de dinheiro grande que vai ser investido aí nos próximos 2, 3, 4 anos. Porque não é só a questão ambiental, né? Tem questão ambiental, social e econômica perfeitamente, também. Perfeitamente. Vai evitar muito Como isso também é importante a gente poder destacar para todos que estão nos assistindo que hoje é importante para os municípios um convênio, uma ajuda do governo do Estado. Isso é importante, nós não podemos negar. Mas é fundamental para os municípios ter uma bancada federal para alocar emendas. Porque as obras que a gente vê hoje nos municípios são fruto das emendas dos parlamentares federais. O MDB, graças a Deus, está muito bem servido. Nós temos, por ano, mais de 120 milhões de emendas só da nossa bancada, dos nossos 2 deputados federais e do nosso senador da República. Ou seja, isso é fundamental para que a população entenda que na escolha dos candidatos a prefeito, eles precisam analisar como esses candidatos vão trazer recursos para melhorar a vida da população. Vão trazer recursos para executar obras. E o MDB tem essa bancada forte, tem demonstrado isso. A nossa deputada federal, Jéssica Salles, ela é campeã em liberação de emendas. Hoje o pessoal já nem chama mais de Jéssica Salles, está chamando de Jéssica está na conta, porque é o dinheiro que ela está trazendo para os municípios do estado do Acre. Claro, ela ajuda todos sem ver cor partidária, mas tendo o prefeito do partido dela, do MDB, ela vai fortalecer muito mais aquele município, porque fortalece muito mais o próprio partido. Então isso é fundamental dentro de uma análise dos próximos candidatos a prefeito do município de Rio Branco e dos outros municípios também do estado do Acre, que se observe a bancada federal e se ela tem condições realmente de ajudar para alocar emendas aos municípios para que verdadeiramente a gente consiga traçar objetivos e cumprir com esses objetivos e com essas metas. Só para complementar o que o senhor acaba de falar, o senhor foi vereador por dois anos. Então, o senhor, por 2 anos, o senhor esmiuçou também o orçamento da prefeitura. Só para o telespectador ter uma noção, são apenas 10% do orçamento do Estado para a prefeitura. E que a prefeitura é responsável por mais de 50% da população. É uma matemática muito perversa essa aí. Somando isso tudo, depois que você tira os recursos da educação, dos investimentos mínimos, da saúde obrigatória, despesas obrigatórias, a margem de investimento é muito pequena. O senhor sabe disso. Mesmo assim, o senhor acha que é possível fazer? Olha, levando em conta que o senhor acaba de falar com relação aos recursos federais, vez por outra ainda tem um tal de contingenciamento, né, que não são cortes, são contingenciamentos, que acabam virando cortes também depois. Isso tudo não desanima, não desestimula a sua vereadora? O senhor pode responder depois do intervalo, tá bom? Depois do intervalo, então, a gente volta para continuar a conversa com o deputado Roberto Duarte, pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB. Até já.
Muito bem, voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1, SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Se você perdeu o primeiro bloco, eu estou aqui a conversar, a entrevistar o deputado Roberto Duarte Júnior, líder do MDB na Assembleia Legislativa, presidente da Executiva Municipal e pré-candidato, agora sim, oficial pré-candidato, apresentado ontem pelo partido, à Prefeitura de Rio Branco. Nós temos o apoio do Arasuper, a melhor e maior rede de supermercados do Acre, da Rimalto Autopeças e também da Papelaria Colegial. Na volta às aulas, dê uma passadinha na Papelaria Colegial, nas Nações Unidas, no bairro Estação Experimental, ali próximo à Fombesa, lado direito da pista de quem vai sentido Estação, UFAC. Ok? Um boa noite especial ao meu amigo Ney e toda a equipe, esperando você lá para atender bem. Deputado, ainda lembra a resposta, a pergunta feita, digo, no bloco anterior. E aí, diante de todas essas dificuldades, como eu falei, sobra pouquíssimos recursos para investimento. Nos nossos 2 anos de mandato de vereador, nós pudemos estudar muito o orçamento do município. Sabemos que ele é muito limitado. Primeiro, porque tem a folha de pagamento com o pessoal. Segundo, existe os recursos, a porcentagem constitucional da educação e da saúde. Então, isso já reservado dentro do orçamento, não tem como se desviar esses valores, esses dinheiro para outros setores. Então nós sobramos com muito pouco dinheiro para investimento. Mas hoje o orçamento de Rio Branco ele está passando de R$1 bilhão, ou seja, é bastante dinheiro e há também como se investir. Mas é fundamental, como eu falei no bloco anterior, que nós tenhamos uma bancada federal forte do nosso lado, nos apoiando. E o MDB tem isso, nós temos 2 deputados federais, nós temos um senador da República, que é através deles que nós vamos buscar dinheiro, recursos para os investimentos dentro do município de Rio Branco. Eu, graças a Deus, me sinto entusiasmado por conta disso, porque a gente tem lugar para buscar recursos. Existem também vários convênios com o governo federal e hoje a nossa bancada federal está muito bem articulada em Brasília para buscar esses convênios, para buscar esses recursos, para investir no município de Rio Branco. Eu, enquanto vereador do município de Rio Branco, à época consegui, junto com o deputado federal, por exemplo, Flaviano Melo, uma emenda que estava perdida, que não tinha mais como se destinar, mas ele conseguiu buscar no final do ano para a recuperação do Parque Chico Mendes. São R$2.100.000 que está sendo executado agora, que foi uma indicação que eu fiz ao deputado federal Flaviano Melo, que conseguiu buscar esse dinheiro para investir no município de Rio Branco. Conseguimos também, à época, ainda enquanto vereador, com também o deputado federal Flaviano Melo, uma emenda de cerca de R$500 mil para comprar aparelho para fortalecer o posto do Barral, na época. Entendeu? Então eram 2 aparelhos de mamografia e um de eletrocardiograma, se não me falha a memória. Ou seja, quase R$500 mil de emenda. Só na época que eu fui vereador do município de Rio Branco, eu consegui, com o nosso deputado federal Flaviano Melo, mais de R$2.600.000 para investir no município de Rio Branco. Agora imagine nós à frente da Prefeitura Municipal de Rio Branco. O que nós vamos conseguir com os nossos parlamentares federais, com o deputado federal Flaviano Melo, com a deputada Jéssica Salles, com o senador Márcio Bittar e também com os demais parlamentares da bancada federal. Porque é interesse deles investir na capital. Claro, com certeza. E não é investir no Roberto Duarte. Esses valores não vão ser para o Roberto Duarte, não vão ser para o prefeito que vai estar no comando da prefeitura, mas sim para melhorias para a população. É investimento para a população. Deputado, um dia desse, em conversa informal, o senhor me falava que pretende fazer uma campanha em alto nível, baseada em propostas, né? Uma campanha baseada em propostas. Eu acho legal isso, mas não é um sonho, não? Não, veja bem, nós já começamos a dar o tom de como será a nossa pré-campanha e também como será a nossa campanha nesse ano. Será para debater os problemas de Rio Branco e buscar as soluções para esses problemas, através de propostas. Nós vamos deixar a tão falada, tão famosa fake news de lado, nós vamos dar como resposta o nosso desprezo a isso e também aos ataques, principalmente os ataques pessoais, que nós já estamos sofrendo aí desde o início do ano,
com algumas baixarias. Pois é, esse é o problema. A população reprova Eu isso. sei, mas esse é o... Vamos dialogar sobre mas isso. Esse é o problema, você é atacado. Normalmente, quando você está abrindo a pesquisa, são os mais atacados, né? Sim, São os sim. alvos. Se você não responde aos ataques, você pode perder voto. Se responde, entra na baixaria também e também perde. Não, Como mas é que sai, então, a nossa desse decisão, dilema? a nossa decisão vai ser de fazer uma pré-campanha e uma campanha de alto estilo, com propostas, discutindo, como eu disse anteriormente, os problemas do município de Rio Branco e buscando solução para esses problemas através de propostas exequíveis para o município de Rio Branco. Nós vamos dialogar só nesse sentido. Baixarias, fake news, nós vamos dar como resposta o nosso desprezo. Nós vamos ignorar isso, não vou dar resposta a isso, em hipótese alguma, porque eu entendo que isso é entrar para o campo da baixaria e a população não aceita mais isso. A população hoje quer saber como é que nós vamos resolver os problemas da nossa cidade. E é isso que nós vamos debater com a nossa população. Vamos aqui, são vários problemas em Rio Branco. Muitos. Quais seriam os 3 principais? Eu vejo hoje como o maior problema do município de Rio Branco a pavimentação, a infraestrutura. Né? As nossas ruas estão realmente abandonadas há muitos e muitos anos e nós precisamos fazer obras de qualidade, que durem. Porque o maior problema é tu fazer uma obra que tu coloca um asfalto, coloca um tijolo e em menos de 3 ou 6 meses você já tem aquela rua destruída com buracos, enfim, jogando dinheiro fora. Né? Então esse é um dos principais problemas que eu vejo hoje no município de Rio Branco. Um outro problema que nós podemos destacar é com relação à iluminação da nossa cidade. Já existe, aprovado pela Câmara Municipal de Rio Branco, um investimento aí, um empréstimo na ordem de mais de 40 milhões de reais para se investir na iluminação pública. Mas a gente não vê os trabalhos e não vê o resultado disso. E nós queremos realmente buscar efetivamente dar resultados à população através de uma situação dessa. Um outro problema também que nós temos no município de Rio Branco é com relação à mobilidade. A mobilidade urbana, ela é péssima hoje e nós precisamos achar solução para esses problemas. Nós temos aí, se eu fosse te delegar problemas e achar propostas, soluções para isso, na área de saúde, o que mais nos reclamam é com relação à acessibilidade, ao acesso à saúde nas unidades básicas de saúde. Muitas unidades básicas de saúde, por exemplo, só marcam uma consulta com o médico na segunda-feira. A pessoa não pode adoecer na terça, na quarta ou na quinta, que ela só vai conseguir uma consulta com o médico na próxima segunda-feira. Então, isso é um problema a ser resolvido. E aí, como é que nós vamos resolver esse problema? E é isso que nós precisamos debater com a nossa população. Por exemplo, eu trago aqui nessa carta de intenções algumas propostas para buscar solucionar esses problemas. Nós temos hoje um grande problema no estado do Acre e que também é um dos maiores problemas da nossa cidade, que é a segurança pública. Pois é, isso, município... é isso que eu ia tocar. Maravilha. A gente sabe que a responsabilidade é mais do governo federal e do governo do estado. Perfeito. Mas o município também pode, não está proibido de fazer algo. O município também tem a sua responsabilidade. O município também tem a sua responsabilidade. Eu vou dar um exemplo prático. Um bairro abandonado, onde está instalada a criminalidade. Se você levar a urbanização para aquele bairro, você inibe a marginalidade e consegue tirar de lá. Por exemplo, nós tivemos aqui um bairro que era para ser um bairro padrão, modelo, que à época o PT gastou cerca de 14 milhões de reais. Mocinha Magalhães. Cerca de quase 14 milhões de reais para transformar aquilo num bairro modelo. E hoje a gente vê o Mocinha Magalhães, um dos bairros abandonados pelo município e que tem um dos maiores índices de violência da nossa capital. É imperdoável. Entendeu? E ali foram investidos 14 milhões de reais. Aonde foi investido esse dinheiro? Entendeu? Então isso foram nos governos que eu disse ontem, inclusive, no ato, que são os governos que nós combatemos. Eu fui um dos que combateu os partidos de esquerda há mais de 20 anos. Agora precisamos trazer solução para esses problemas. Como é que a gente pode ajudar na área de segurança? Nós podemos implementar, e eu apresentei, enquanto vereador do município de Rio Branco, um anteprojeto de lei para a criação da Guarda Municipal. Que não é aquela polícia que vai para a rua.
mas é a polícia que vai guarnecer os bens do município, como praças, prédios públicos, pode atuar no sistema de trânsito e liberaria... As pessoas não frequentam mais as praças. Não tem como, né? Hoje em dia, do jeito que está, mas nós podemos lá ter a guarda municipal para voltar a dar segurança para a nossa população, para que eles possam voltar a frequentar as nossas praças. E a gente devolveria para o Estado os policiais militares que hoje fazem, às vezes, vamos dizer assim, da guarda municipal. Como é o caso no terminal, que é o policiamento municipal. Agora vale ressaltar, mais uma vez, nós apresentamos um anteprojeto de lei construindo uma guarda municipal para o município de Rio Branco. Infelizmente, o então prefeito, o Marcos Viana, na época do PT, não acatou esse nosso anteprojeto de lei. Mas está registrado. Embora ele tenha apresentado como proposta de campanha nas duas candidaturas dele à prefeitura do município de Rio Branco. E não saiu do papel. Deputado, sem dúvida, os dois maiores eventos políticos da semana foram, no domingo pela manhã, um encontro histórico. Não lembro de ter visto um encontro desse na manhã de domingo, que começou na Biblioteca Pública e terminou no Palácio porque faltou energia, e até agora a Energisa não explicou os motivos. E ali pertinho, a alguns metros, o evento do MDB, onde o senhor foi apresentado oficialmente como pré-candidato a prefeito. A pergunta é o seguinte, o senhor acha que esse evento de domingo pode, de fato, ser o início da solução de um grande problema, ou seja, pode ser de fato um plano estratégico de prevenção e combate à violência, ou apenas uma medida de contenção de crise, ou seja, de um paliativo? Muniz, as pessoas ligadas à política, muitas vezes, quando eu critico a segurança pública, falam que é politicagem, porque eu quero ser pré-candidato a prefeito de Rio Branco. Eu estou no meu papel de parlamentar, de deputado estadual, e isso não pode ser confundido. Uma coisa é o meu papel, o meu trabalho como deputado estadual, e outra coisa é o Roberto Duarte, pré-candidato a prefeito do município de Rio Branco. Quando eu faço críticas construtivas e busco soluções na questão da segurança pública, às vezes eu sou criticado por ser denominado como politicagem. Mas aquela reunião, ela para mim não passou de mera politicagem. Por quê? Porque é uma reunião que eu fui convocado no sábado, depois do meio-dia, eu já estava em agenda no interior do estado. Se o governador quisesse a presença realmente dos parlamentares, já teria convidado antes e convidado de forma oficial, então, não através de um WhatsApp. Foi sábado à tarde, então, o convite? Eu recebi o convite sábado à tarde. E aí, o que acontece? E não compareci na reunião, até porque eu estava em agenda no interior já estava em Brasileia quando me mandaram o convite. Mas o que acontece é o seguinte, me disseram que seria uma reunião estratégica de combate à violência, que seria transmitida ao vivo. Como é que eu vou comparecer num ato que vai se debater o problema da segurança pública, que vai se mostrar as estratégicas para combater a violência no estado do Acre, mostrando para todo mundo? Assim não se sendo assistido pelos bandidos, por todo mundo. Aí eu vejo as fotos do evento, bonitas fotos, com uma camisa falando pela paz. Mas e aí? Qual foi o resultado efetivo, prático dessa reunião? Uma reunião dessa, ela deveria acontecer por quem é responsável pela segurança pública. Ou seja, o menor número de gente possível. E quem é responsável pela segurança pública? Diretamente. Perfeito. O responsável pela segurança pública é o executivo. O legislativo pode ajudar? Pode, deve ajudar. De que forma? Aprovando leis mais duras, mais enérgicas. E eu sou totalmente favorável a isso. Ou seja, a proposta em si o senhor aprova. Agora, como ela foi feita... Perfeito. As estratégicas têm que ser feitas. Agora, como? Nós temos que pegar ali o secretário de segurança, o comandante da Polícia Militar... O chefe da Polícia Civil. O chefe da Polícia Civil, o comandante do Bombeiro, o chefe do IAPEM, enfim, todas essas forças. Pode trazer para dentro o Ministério Público, pode trazer para dentro o Judiciário, mas traga um representante... que tenha sido indicado pelo Legislativo, porque não adianta tu botar numa sala 24 deputados, todos secretários, botar todo... Isso não vai se discutir estratégia, pelo menos estratégia que venha resolver os problemas ou pelo menos diminuir os índices de violência. Né? Vamos e convenhamos, isso aí é se fazer politicagem com a segurança pública. Não é outro nome. Aquilo que falam de mim, eu posso devolver, mas eu devolvo mostrando que é uma politicagem. Porque o que tu viu daquela reunião? Pelo menos eu vi.
fotos com as camisas brancas falando sobre a paz. Uma reunião estratégica, ela tem que acontecer e ela tem que começar às 8 horas da manhã, sem hora e dia para acabar. Conversando com todos que são responsáveis pela segurança pública. Inclusive o legislativo, do qual eu faço parte. Ou seja, para sair dali, cada um sabendo o que pretende fazer para mudar. Aí eu vejo o governo dizendo que agora vai solicitar os policiais que estão com as autoridades e que vai mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para regularizar isso. Ah, para aí. Que forma... De onde é que tiraram isso? Acho que não precisa de projeto de lei. Não existe projeto de lei nesse sentido. É um ato do governo determinando que os policiais que estão à disposição não vão ficar mais à disposição e que vão retornar para a base de trabalho. Agora, mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa... Se fosse o processo inverso, tudo bem, aí... Agora imagina, Muniz, mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para pedir a devolução dos policiais que estão à disposição das autoridades do Estado. É como você pedir licença para entrar na própria casa. Então, nós estamos lá na Assembleia Legislativa, à disposição do governo do Estado do Acre, queremos contribuir, ajudar, daquilo que a gente pode fazer. Eu apresentei, posso lhe dizer que foi o único deputado que apresentou um projeto para inibir a violência no Estado do Acre. E eu aqui posso mostrar para vocês o projeto, que infelizmente não está sendo executado pelo Estado do Acre. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Para encerrar, a última pergunta. O senhor falou sobre o assunto ontem, no finalzinho lá do seu discurso. Por que o senhor faz oposição, digamos assim, sistemática ao governo Cameli? Eu não faço oposição, nunca fiz oposição, Muniz. Eu critico de forma construtiva para mostrar ao governador aonde estão os erros do governo dele, para que ele possa corrigir. E eu digo mais, eu digo que eu sou o melhor amigo do governador Gladys Cameli e do governo Gladys Cameli. Porque eu não fico batendo a mão no ombro dele dizendo que está tudo certo, que está tudo maravilhoso, enquanto não está. Enquanto nós temos problema na segurança, enquanto nós temos problema na saúde. E quando eu demonstro ao governo que, aqui está errado, eu dou a oportunidade dele corrigir os erros para ser o melhor. E a gente não quer mais o retorno. Quando eu faço isso, é porque eu não quero mais o retorno dos partidos de esquerda ao poder que levaram o nosso Estado à miséria que se encontra hoje. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço mais uma vez. Boa sorte na pré-candidatura. Muito obrigado, agradeço a você a oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradeço a direção da emissora e muito obrigado, fiquem todos com Deus. Vou dar uma dica aqui para você que quer começar o ano com um novo endereço. Esta casa fica na Travessa da Floresta, no ramal Bom Jesus, na região da Vila Acre, no 2º distrito. O terreno mede 12 por 25, são 300 metros quadrados. A casa mede 6 por 7, são 2 quartos, sendo uma suíte. O que você precisa fazer? Você precisa murar, porque não tem muro, você está vendo aí é uma cerca. Precisa dar fazer uma pintura aí legal, a cor que você quer, por isso que o Neto não pintou ainda. Porque às vezes você gostou da casa, mas não gostou da cor. Tem que gastar dinheiro pintando novamente. Então, você precisa pintar e arrumar algumas coisinhas aí, fazer alguns acabamentos. E você tem uma casa para morar com a sua família, ou quem sabe até investir agora para ganhar dinheiro depois. O mercado imobiliário continua sendo um ótimo investimento. Ele baixou o preço, não é mais 40 mil, está pedindo agora 36 mil reais. Se você chegar com 35, ele vende. Então aproveite, o telefone é este que aparece aí na tela, 999366441. Você conversa com o Neto agora, pode ligar agora. Ele atende aí 24 horas. E você faz um bom negócio. Você pode até dizer, não tenho o dinheiro todo. Não tem problema. O Neto pega parte do dinheiro em carro ou moto e o restante você paga em dinheiro, tá bom? Faz um financiamento aí rapidinho. Vai lá e compra a sua nova casa. Repito, para morar ou para investir, ganhar dinheiro depois, ok? Eu volto daqui a pouco com o último bloco. Não sai daí. Até já.